aprovada recentemente aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul a Semana Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo Jovem Feminino. Essa semana fala da importância de prepararmos os jovens, principalmente as mulheres, ao mercado de trabalho, incentivando o empreendedorismo. Por isso estão conosco hoje a vereadora Estela Balardim, que é a nossa vereadora mais jovem aqui da Câmara de Vereadores e que faz parte da Procuradoria Especial da Mulher, que tem a autoria da lei, juntamente com as vereadoras Gladys e Tatiane Frisso, e também com a vereadora Denise Pessoa, que é a procuradora, e também a vereadora Marisol Santos, né? E também com a gente está a Latoya Brum, né? Latoya que ganhou o prêmio Jovem Talento Empreendedor da Prefeitura de Caxias do Sul no ano de 2020. E ela tem uma empresa que é a Peace Food Solution. Isso aí. Isso, né? Então, Latoya, eu queria já começar por ti, que é a nossa convidada, digamos, externa, né? A Estela já é mais interna. Já é de casa. Um pouquinho como que foi a tua inspiração, a gente vai falar um pouquinho depois também como surgiu essa semana, a vereadora Estela vai nos ajudar. Mas antes, a gente queria que tu contasse um pouquinho da tua história, qual foi tua inspiração, teu incentivo para se tornar tão jovem empreendedora? Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz em estar aqui representando as jovens femininas, né? Ainda me enquadro nos jovens por enquanto. Então, a inspiração de empreender, que não é uma coisa tão fácil, né? Principalmente sendo jovem e mulher, hoje no Brasil, ela veio muito porque eu venho de uma família militar. E na minha família militar, eles sempre foram muito rígidos. E o meu pai sempre dizia, Latoya, tu tem que seguir algo em que tu seja dona do teu próprio negócio. Que tu tenha o teu negócio, que tu faça como tu queira o teu negócio. Porque o meu sonho sempre foi ser militar, por vir dessa família militar. E o meu pai, então, sempre me instigou a isso, né? Porque ele dizia, ninguém vai te mandar, não adianta tu ser militar, que lá no quartel tu vai durar muito pouco. E realmente, né? Então, veio muito do meu pai, desse incentivo que eu tive dele, por ele acreditar que eu tinha todo esse perfil empreendedor. E vou dizer para vocês que ele estava certo. Porque eu amo o que eu faço, me encontrei aí no empreendedorismo feminino. Chegou a ser militar? Não cheguei a ser militar. Ainda bem, porque eu acho que eu me arrependeria. E como é que foi a criação da empresa? A empresa, ela é de alimentação, né? Isso, na verdade... Você gostava desse ramo? Surgiu na escola? Surgiu quando se formou? Na verdade, assim, o que aconteceu? Eu tentei por muitos anos passar em concurso militar e não consegui. E aí chegou um ponto em que eu não podia mais, em função da idade, e surgiu uma possibilidade, meu pai disse, surgiu uma possibilidade do meu pai se mudar da cidade que nós morávamos, e ele disse, bom, agora que tu não passou em nada, tu tem que fazer uma faculdade. Tu tem que fazer a tua formação, tu tem que fazer alguma coisa. E aí, então, eu prestei vestibular, fiz várias provas, passei em todas as provas, em cursos muito aleatórios, tecnologia de alimentos, relações públicas, coisas que não se complementavam, né? Porque como eu não queria, então eu fui colocando várias coisas. E aí, quando eu realmente passei, o meu pai disse, não, tu vai fazer tecnologia de alimentos, que é a minha formação, porque se acontecer qualquer greve no mundo, se acontecer qualquer pandemia, tu sempre vai ter trabalho. Então, meu pai já estava prevendo coisas que aconteceram no ano passado, porque ano passado foi o maior ano de faturamento da APS. Foi o ano em que a gente mais cresceu, mesmo na pandemia, porque começou a se falar muito em qualidade, começou a se falar muito em segurança, em confiança no atendimento, e o nosso setor, ele acabou crescendo muito. Então, meu pai sempre disse isso, que era um setor que sempre estaria em ascensão, independente de qualquer situação, as pessoas precisariam comer. Então, foi aí que eu entrei na área da alimentação, depois eu passei num projeto do Sebrae, onde eu atendi algumas empresas através de consultorias, um projeto de inovação, e a partir daí, então, eu decidi que era isso que eu queria, me encontrei, sou apaixonada pelo que eu faço, me encontrei e hoje tenho a APS, a APS já tem 7 anos, como APS a gente tem 1 ano recém, né? A gente vai completar 1 ano como APS, mas a gente já está há 7 anos aí nessa luta da consultoria de alimentos. Então, tu começou a empreender super jovem. Quando eu criei a empresa, eu não tinha completado 21 anos ainda. Eu me formei, para vocês terem uma ideia, eu não tinha 21 anos. Me formei, eu acho que eu tinha 20 anos e abri a empresa com 21 anos. É possível ser jovem empreendedora ainda. É possível. Precisa de muita força, assim, muita garra. Porque eu era de outra região, eu sou de Santiago. Então a gente vive numa cultura que é um pouco mais fechada aqui em Caxias, né? Fui super bem acolhida, graças a Deus. Eu digo que Caxias é muito mais minha cidade do que a própria cidade que eu nasci. Mas não é fácil, era uma pessoa de outra região, mulher,
criança, né? Porque 21 anos, há 7 anos atrás, não é que nem hoje, né? Que a gente tem tecnologia, que a gente tem internet, não se tinha muita coisa. E então não foi fácil, mas dá sim, é possível. E hoje tem tanta oportunidade, né, Cris? Muita, né? Gente, com a hoje internet. tem tanta oportunidade com a internet, com editais. Eu falo para os meus colaboradores, né? A gente tem 7 pessoas lá na equipe, eu digo, gurias, hoje tem muito mais oportunidade do que eu tive há 7 anos atrás. E 7 anos não é muito, né? É pouco se a gente for pensar. Mas era uma realidade totalmente diferente. Até a gente vai falar daqui a pouquinho das oportunidades que nós temos aqui na cidade, né? Tem muita coisa. E do trabalho que fazem nas escolas, até essa lei que foi criada, né, Estela, foi voltada para isso, para incentivar os estudantes a empreenderem, mas muito mais prepararem para o mercado de trabalho, para eles estarem aptos para trabalhar em uma empresa, né, para desenvolver, a gente quer chamar um vídeo daqui um pouquinho, para falar do estudante, que esse programa é para mulheres, né? Ele é de mulheres, para mulheres, mas a gente convidou um estudante que foi o porta-voz, né? Que dessa semana a gente achou muito interessante, porque isso surgiu dentro de uma escola aqui de Caxias, essa lei. E às vezes a gente sempre fala aqui na Câmara das leis, como as pessoas podem sugerir coisas aqui para a cidade. Porque as pessoas trazem as ideias, a gente formata para poder atender toda a nossa cidade, toda a população. E até a gente vai chamar, depois eu quero que tu comente um pouquinho, Estela, o vídeo do Juliano, para ele falar como surgiu a ideia, e depois vocês falam como é que foi o trabalho aqui da Procuradoria. Claro, claro. E comenta também um pouquinho, né? Já sou suspeita que o Juliano é da mesma escola que eu fiz o meu ensino médio, né? Então também já tem essa familiaridade aí, mas com certeza vai ser importante comentar sobre o projeto. Ótimo, vamos escutar então o vídeo do Juliano, para elas também poderem comentar. Tudo começou no Dia Internacional da Mulher, lá no Cristóvão. A gente aprendeu sobre a Casa Viva Raquel, que é uma casa onde abriga mulheres que vivem em situação de violência doméstica. E logo em seguida veio a gincana, né? A gincana da Microempa, do Desafio Jovem. Lá a gente tinha 2 missões já no começo, fazer uma ação social e a outra era fazer um projeto de lei, protocolar um projeto de lei. Como a gente tinha visto sobre a Casa Viva Raquel, a gente queria fazer algo voltado à mulher. Então a gente recolheu roupas de doações, também doamos e fizemos um brechó. Com o dinheiro do brechó que a gente arrecadou, a gente comprou produtos de higiene e produtos de maquiagem. A gente queria mostrar para essas mulheres que elas não estão sozinhas e também para aumentar a autoestima delas. Como a gincana é o jovem empreendedor, a gente então fez algo para jovens, né? Para se tornarem mulheres empreendedoras. A Semana Municipal de Empreendedorismo Jovem Feminino surgiu de uma atividade que a Microempa organizou e aqui tivemos vários representantes de escolas e o Juliano, né, um jovem que veio aqui representando a Escola Cristóvão, né, o Grêmio e a professora que trabalhava junto ali no Grêmio, construíram essa proposta e que nós, enquanto Procuradoria Especial da Mulher, naquele ano, eu, a então vereadora Paula, a vereadora Gladys e a vereadora Tatiane, a gente resolveu então tomar para nós, né, e receber essa sugestão e encaminhar com uma proposta nossa. Então, para nós foi uma grande alegria, porque a Procuradoria Especial da Mulher trabalha essas questões, né, de empoderamento das mulheres e essa questão do empreendedorismo ela é muito importante para a gente entender que a gente também pode propor ideias, a gente pode se colocar no mercado de trabalho de formas diferentes e que respeitem também as nossas situações de vida, né? A gente tem várias situações que são diferentes no mercado de trabalho, então ser dona do seu próprio negócio, empreender também pode auxiliar na vida de muitas mulheres. Então a gente ficou muito feliz com a aprovação dessa proposta. Então, meninas, assistindo o vídeo do estudante Juliano, acho que podemos comentar 2 pontos que ele mencionou no vídeo. Uma que é da Microempa, né, que tu também faz parte, né, Latoya, que é diretora de divisão setorial, é isso? Isso, na verdade eu sou diretora executiva dos núcleos setoriais. Então faço a gestão ali junto com as gurias dos núcleos e um dos núcleos é a Microempa Jovem, que realizou esse desafio Jovem Empreendedores aí, com toda a sociedade. Que não deixa de ser uma oportunidade para os jovens, né? Com certeza. Vocês fazem isso todos os anos? A gente faz todos os anos, agora com a pandemia ele está em outros formatos, em outros moldes.
Mas além desse desafio, a gente também tem o núcleo, né, das mulheres empreendedoras. Então a gente tem vários núcleos ali dentro que instigam algumas ações junto com a comunidade. E esse é para voltar para escolas, esse programa? Esse é voltado para escolas, o das mulheres empreendedoras é para qualquer mulher que queira empreender ou que já empreende, né, para auxiliar elas. Tem o da alimentação, tem dos orgânicos, tem um monte de... A gente percebe que é uma rede, né? Então, a Microempa, a Câmara, as escolas, tudo uma rede para incentivar cada vez mais os jovens. E como é importante, né? Muito. Vendo faz toda a diferença. O Juliano falar, nossa, faz toda a diferença. Sim, ele veio inclusive aqui na Câmara, né? O aluno Juliano, ele veio aqui na Câmara para apresentar esse projeto para os vereadores. Então, quanto que não desenvolve eles para o mercado de trabalho, mas para a vida também, né? Exato. E Estela, né? Tu viu que ele comentou ali sobre a Casa Viva Raquel, que é uma... E quantas mulheres que a gente não tem na cidade que acabam ficando em casa por não terem um negócio, não terem sua independência financeira, né? Tu percebe isso? Exatamente, a gente consegue, eu acho que com esse vídeo, com esse exemplo do Juliano, perceber diversas ações e a importância que elas têm, né? Em primeiro lugar, como a educação, ela é uma chave de transformação social que nós temos na nossa sociedade. Muitas vezes essas ações de transformação direta que nós aprovamos aqui dentro da Câmara não parecem ter o impacto que tem quando a gente vê na prática. Pessoas e estudantes como o Juliano propondo coisas através de uma visão que ele conseguiu ter da situação que nós mulheres enfrentamos, mostra que é lá dentro, com os estudantes, com a juventude, que a gente pode ter ideias transformadoras, né? A questão da violência doméstica, ela tem diversos fatores, diversas demandas e necessidades e motivos para acontecer. Inclusive, a estrutura social em si que nós vivemos, que é uma estrutura de machismo, mas a questão da independência financeira também é algo central. Porque muitas dessas mulheres têm filhos, ou muitas dessas mulheres não vivem perto da sua família, a família não é daqui, não se mudou junto, ela veio para a cidade apenas com o marido, e ela nunca teve o incentivo de estar tendo a sua própria renda. Muitas não tiveram a oportunidade de terminar nem sequer o ensino médio. Então, essas mulheres, elas se sentem dependentes daquele relacionamento, pois aquele relacionamento garante a elas um teto, alimento, garante a elas as roupas, quando as mulheres sequer compram as suas peças íntimas, né? E então, quando nós falamos de empreendedorismo das mulheres, de colocar a mulher, inserir a mulher no mercado de trabalho, inclusive garantindo a autoestima dela se entender enquanto alguém que pode sim estar num espaço de poder, num espaço de gerência, é fundamental, inclusive, para a gente conseguir aos poucos ir acabando com esses marcadores de violência que a gente tem tão explícito, tão forte na nossa sociedade, né? É um tema que também que a Latoya trouxe, né? Uma independência da mulher, né? De ela não ficar tão submissa ao homem e ela conseguir também empreender. Só que a gente sabe que a mulher também tem não digamos, uma dificuldade maior que quando ela tem a maternidade envolvendo, acaba que no mercado de trabalho ela não consegue se inserir. Por isso, muitas mulheres acabam empreendendo também, né? Para elas poderem conseguirem juntar tudo, né? A maternidade com o empreendedorismo, né? Então, a gente nota que conforme a mulher tem a maternidade, elas acabam empreendendo até... Eu li uma pesquisa antes de fazer o programa, que as mulheres acabam empreendendo muito em casa, né? Com moda, com alimentação, né? Tentar ali linkar a vida da mulher mãe e dela enquanto... Então é possível, né? Consegue arrecadar renda. Isso, é possível. É possível, mas é importante, eu acho, a gente colocar que a Latoya, ela é um exemplo de uma pessoa que teve, eu acho lindo ouvir isso, porque eu também tive muito incentivo da minha família. Tanto que eu tenho 21 anos e estou aqui, estudei, estou me formando na faculdade, estou cursando o curso que eu amo, que eu gosto. E como a falta de estrutura familiar que a gente tem, principalmente dentro das nossas comunidades, causa um enfraquecimento muito grande dessas políticas de emancipação da mulher, né? Porque nós crescemos em muitos espaços que nos condicionam e reforçam que o nosso papel é o papel do lar, o papel do cuidado, e que, portanto, a gente tem que sim ser submissa aos nossos maridos, ou enfim, não podemos ter a escolha de não ser mãe, de não ter um marido, que o mercado de trabalho não pode ser o nosso objetivo principal. E, infelizmente, ainda tem pais e mães que reforçam isso para suas filhas.
Então, é importante nós também olharmos para essas outras realidades que, principalmente nas nossas comunidades, são muito presentes, né? E é isso, você vai ser uma mulher com validade para essa família a partir do momento que tu constitui família. E, na verdade, a gente sabe que a emancipação, que a autonomia, que a autoestima é o que vai fazer essa mulher ser uma mulher forte. Ela precisa ser incentivada, porque isso ainda não é natural, mas vai ser. Temos que continuar lutando com esperança. Por isso é importante essas ações, por isso é importante tudo isso. Tu sabe que no final do ano passado a gente lançou um método que é para todo mundo que viu na alimentação uma fonte de renda. É um método 100% online para ajudar essas pessoas que estão produzindo alimentos em casa a vender. Muito. E, gente, agora a gente conversando, eu me dei por conta que 80% das pessoas que adquiriram o método são mulheres, mães, que estão em casa e que viram na alimentação, no bolinho, na cuquinha, no biscoitinho, uma fonte de ganhar dinheiro e se libertar daquela situação. Então, eu não tinha me dado por conta disso até a gente conversar. E o quanto é importante a gente trazer essas ações e estimular a comunidade como um todo, com projetos, com ações, com leis que facilitem, que façam com que elas se vejam ali. Né? Porque daqui a um pouco é só uma oportunidade que ela precisa. Que elas se sintam pertencentes a esse espaço de gerência, a esses espaços de visibilidade. Né? Tu sabe que algumas me dizem assim, às vezes eu estou cozinhando e tem meu filho do lado. Meu marido não está em casa, então eu aproveito para fazer isso, porque é uma forma que elas estão vendo de sair daquela situação ou daqui um pouco de mudar aquela situação. Sim, de empreender, de conseguir, né, uma conquista financeira, mas também de conseguirem trabalhar, né, conseguir alinhar todo o trabalho em casa, que eu acho que é o que leva as mulheres a empreender, né? Essa conquista de conseguir fazer tudo, de conseguir alinhar o trabalho com a casa. E acho que esse incentivo que ela até comentou também no programa é muito importante, que acho que isso que precisa cada vez mais, né? Então, desde jovem, mas também depois. Exatamente. Mas desde jovem muito, muito mais importante, porque elas vão vendo que isso é possível, que é um momento que está se abrindo muitos caminhos, desde a escola, né? E acho que isso que ajuda as mulheres a conciliar tudo e ver que é possível elas empreenderem. Exato. E a gente tem uma característica que é o passar de geração para geração. Então, a violência, inclusive, ela é geracional, ela é de vários históricos familiares. A avó sofreu violência, agora a mãe sofre violência, a filha sofre violência. Então, quando a gente quebra esse ciclo, a gente tem uma mãe que resolve que não, que ela vai correr, que ela vai batalhar e que ela se sente acolhida, se sente pertencente. Através de iniciativas como essa, por exemplo, ela quebra esse ciclo. Então, todo mundo que vir depois, as próximas gerações provavelmente já terão como exemplo um exemplo de uma mãe emancipada e não de uma mãe do lar que, infelizmente, se acostumou e naturalizou a violência, né? Então, como isso também constrói um futuro diferente. Isso, a partir de agora nós estamos construindo o futuro, né? Daqui para frente. Bom, o nosso tempo desse bloco já se esgotou. Nós vamos encerrar este bloco. Você que está nos acompanhando, não saia daí. Nós voltamos em um minutinho, é rapidinho. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. A Educaritá é uma entidade assistencial que atende crianças em situação de vulnerabilidade social em 2 escolas, nos bairros Fátima e Pioneiro. As crianças recebem cuidados especiais e participam de diversas atividades, assegurando o desenvolvimento de suas potencialidades, criatividade e sociabilidade. O Abraca Bric é o bazar social da Educaritá. Ele recebe doações da comunidade, que são transformadas em fontes de renda para as crianças. Doe, compre, ajude da forma que puder. Entre em contato e veja como é fácil participar. Empreendedorismo feminino jovem é o tema do Entre Elas de hoje. No bloco anterior, estávamos falando sobre as iniciativas que nós temos na cidade que ajudam a propagar esse empreendedorismo, a incentivar esse público a poder ter seu próprio negócio ou estar apto para trabalhar em alguma empresa, se sentir
bem para o mercado de trabalho. Agora, nós vamos chamar um vídeo de uma das iniciativas que nós temos na cidade, que é o Junior Activement, em parceria com a SIC Caxias. Você que está nos acompanhando pode assistir aí em casa com a gente. A Junior Achievement é uma ONG fundada nos Estados Unidos há mais de 100 anos. Ela tem como objetivo levar a educação empreendedora, a educação financeira e a preparação de jovens para o mercado de trabalho. E só no Rio Grande do Sul, mais de 1 milhão de jovens já foram impactados ao longo de 26 anos. Falando em programas, Caxias é uma das cidades no Rio Grande do Sul que recebem o programa Mini Empresa, onde, ao longo de próximo a um semestre, voluntários do mercado corporativo auxiliam jovens a montar uma empresa, onde basicamente só não se cria o CNPJ, mas inclusive parte dos lucros são doados para uma instituição de caridade. A Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, por meio da sua diretoria de jovens empresários, atua em parceria com a Junior Activement há mais de 20 anos na aplicação do programa Mini Empresa. Entendemos que o programa Mini Empresa é indispensável à comunidade, pois permite que os jovens alunos do 2º ano do ensino médio experimentem a realidade de uma empresa. Através desse programa, eles podem ter contato com conhecimentos básicos a respeito de produção, marketing, finanças, recursos humanos, ou seja, várias áreas de uma empresa. Eles têm que desenvolver o produto, definir técnicas de venda, definir cargos e salários, aluguel. Então é uma experiência bem importante e para alguns jovens é inclusive o primeiro contato com esse mundo de empresas. Além disso, entendemos que também é importante as outras habilidades que são desenvolvidas pelos alunos, como aprender a trabalhar em grupo, aprender a ser empreendedor. Muito antes de ser empresário, é necessário que os nossos jovens aprendam a empreender. Como vimos, temos várias iniciativas na cidade, até a gente comentava no bloco anterior, é uma educação prática, né, para os jovens. E o que vocês acham dessas iniciativas que nós temos na cidade e essa autonomia que dá para os jovens, essa responsabilidade que eles começam a ter desde a escola, que às vezes eles nem percebem, né, porque é uma coisa que eles fazem, vamos criar um produto, vamos vender, então às vezes eles acabam fazendo e se divertindo e se envolvendo, mas eles estão já criando uma autonomia e uma responsabilidade para o seu futuro, né? O que vocês acham dessas iniciativas que nós temos? Como vocês acham que isso chega neles, nos nossos jovens? Principalmente nas mulheres, né? Não sei. Quer falar primeiro? Pode falar. Depois eu Pode ser. Bom, eu acho que é importante, é pela educação, pela base, que a gente vai iniciar, né? A gente inicia. Eu vejo, eu tenho irmãos, e os meus irmãos, eles não fazem ideia do que é empreender, do que precisa para empreender. E eles são jovens, têm 15, 16, 17 anos. Então, pensa se durante todo o trajeto deles, da adolescência, eles tivessem tido essa vivência, se eles tivessem tido toda essa oportunidade de entender o que é empreender, como que não seria mais no futuro, né, mais para frente. Então, é importante, sim. Tem muitos jovens nas comunidades, como a gente estava conversando, tem muitos jovens em Caxias do Sul que precisam também, não é só uma questão de uma oportunidade de conhecer, mas que precisam de uma oportunidade para daqui um pouco empreender para a sua família, empreender para ajudar a sua mãe, para ajudar o seu pai, para ser, né, ali o dono da casa, digamos assim. Então, acho que é muito importante e nós temos o dever, eu sempre falo que nós, quanto instituição, quanto prefeitura, quanto, né, a gente tem o dever de pensar em ações para os jovens, para motivar aí a comunidade e agilizar a comunidade nesse sentido. Até, né, ela está comentado no vídeo, a mini empresa é voltada para as escolas públicas da cidade, né? E o Junior Activement é para todas as escolas aqui da cidade. Então, a gente tem bem focado os programas, alguns mais para a escola pública e outros mais abrangente, né? Né, vereadora Estela, tua opinião? Exatamente. Sou suspeita para falar, né? Me formei professora e como é importante essas ações que tem dentro das nossas comunidades, ter esse foco também para as nossas escolas públicas e, claro, às vezes integrar a escola privada e a escola pública, porque nas nossas periferias, o que o jovem tem, às vezes, é não acreditar em si e não ter
e não ter ninguém que acredite. Porque eles acham que não tem tantas condições. Exatamente, a gente se coloca num papel de subalternidade, num papel de tu ser mulher ainda mais, né? Mas tu se coloca nesse papel de, mas eu acho que a faculdade não é para mim. Meus pais não se formaram no ensino médio, então eu também não tenho que me formar, então eu também não tenho que me puxar tanto. E quando a gente tem pessoas que vão lá e dizem, não, tu pode, tu consegue, olha só isso que tu fez, como foi importante. O poder que tu tem nas mãos, né? Olha só a criatividade, a mudança que tu pode fazer. A gente está mostrando outros caminhos. A gente sabe de diversas dificuldades, seja a questão da violência, da insegurança, a questão das quebras no núcleo familiar, que às vezes dão ao jovem um caminho que não vai levar eles para um desenvolvimento. E quando nós temos essas ações, a gente está mostrando que sim, a gente acredita neles e que eles têm que acreditar em si mesmos e que outro caminho é possível, né? Então é fundamental. Acho muito importante hoje em dia. Me sinto muito privilegiada e orgulhosa de poder, enquanto vereadora com 21 anos, estar contribuindo também. É bem interessante, né? Tu com 21 anos, as duas com 21 anos, né? Não. Começamos que eu comecei. Eu gostaria de estar com 21, gostaria mesmo. Não, que tu começou com 21 Eu comecei com 21, né? isso aí, é verdade. Mas a gente sofre por causa da carinha de jovem também, né? A tua, né? Porque a minha já não... Mas com certeza você já tinha um caminho antes, né? Você já tinha uma construção antes de chegar até aqui, né? A vereadora Estado teve uma construção para até se tornar vereadora, né? Tem que se preparar, porque é uma exposição. E não pode estar sozinha, né? Sozinha a gente não vai a lugar nenhum. Nada. Coletivamente a gente consegue crescer, empreender e transformar. Eu acho bem importante falar isso, porque às vezes não precisa só uma ajuda financeira, às vezes precisa de outro tipo de ajuda, que é o que esses programas proporcionam, né, para os nossos jovens. Na verdade, a ajuda financeira é a que menos precisa nesse caso. Porque se a gente tem ajuda financeira, mas não tem um apoio, não tem a ação, não tem um projeto, é só o dinheiro que está ali. O projeto ele tem que estar alinhado ao dinheiro em si, né, o apoio financeiro, para fazer acontecer. Mas muitos deles, eles precisam exatamente como tu estava comentando, eles precisam de acreditar, né, que é possível, que eles podem fazer aquilo. E tu sabe que a gente está falando de jovens, estamos falando de escola pública, mas eu tenho colaboradores dentro da equipe que são formados já em universidades federais, formados, e eles nunca estudaram sobre empreendedorismo. E veja bem, eles já se formaram. Então pensa o quanto é importante essa educação empreendedora desde jovem para a formação daquele indivíduo, daquela pessoa, né? Acho que sim, que já deveria ser uma coisa meio obrigatória nas escolas, digamos assim. Tem coisas, tipo, as leis básicas da Constituição, o papel dos poderes e incentivos assim, que deveria ser base dentro das nossas escolas. Né? Escolas e universidades, né? Isso. Incentivar tu começar lá dessa escola e tu ter essas cadeiras, esse apoio dentro das universidades também. Isso. E até queria que vocês comentassem um pouco da mudança que o empreendedorismo vem sofrendo, vem se transformando, na verdade, com as redes sociais e também com a pandemia, né? Hoje a gente vê as mulheres, principalmente que uma vez o sonho das mulheres era ser modelo, hoje o sonho das mulheres é ser digital influencer, que é uma forma de empreender, né? Então, como que vocês notam isso? Elas utilizam das redes sociais para ter seu negócio, que é, na verdade, o negócio delas é a própria imagem, mas é um negócio. E também as mulheres que têm os seus negócios e têm que utilizar, tem muita mulher que ainda não consegue se adaptar às redes sociais, né? Mas tem que entrar no meio, porque acho que cada vez mais tem que estar no digital para existir, né? Infelizmente, parece que não tem como tu sair disso, né? E a pandemia acelerou muito isso, né? Então, Cris, de fato a gente vê isso surgindo como uma nova profissão, né? Nos momentos atuais, a pandemia ela acelerou muito esse processo da utilização das redes sociais, inclusive como uma forma de venda. A gente vê marcas famosas atualmente que não utilizam mais talvez a TV aberta, mas utilizam as redes sociais como o Instagram e as próprias digitais influencers para fazer essa divulgação. Mas é importante a gente separar uma questão que ela também é imposta nas mulheres, que é o padrão de beleza. Então, muitas vezes a gente tem a venda do rosto perfeito, com os filtros da vida perfeita na piscina, com uma boa alimentação, com uma roupa que nos deixa valorizadas, que nos deixa bonita. Mas a gente também tem diversas mulheres, inclusive a gente tem exemplos
no Big Brother, por exemplo, de mulheres que utilizam desse espaço para falar da força da mulher negra, para falar da importância de quebrar com os padrões de beleza. Então, são formas diferentes que esse nicho está encontrando de se popularizar, né? E é importante nós sempre reforçarmos dentro das nossas escolas para as nossas meninas que as nossas belezas enquanto mulheres são múltiplas e que todas são importantes, né? Eu acho que utilizar essa ferramenta que são as redes sociais é a melhor forma, né? Exato. E abranger, que às vezes a gente acaba vendo lá um monte de coisas que não é real, né? A gente mesmo, como é que nós utilizamos o nosso Instagram, né? O que a gente mostra da nossa palco. Vida pessoal? Nosso palco, nosso melhor está lá. É o nosso brilho, é o nosso outdoor ali. Nosso outdoor é com as belezas que nós temos e não com as coisas ruins, com as nossas dificuldades. E essas mulheres também enfrentam dificuldades. E é isso, o produto que elas vendem é um produto de uma vida ideal, mas é importante reforçar que a vida nunca será ideal, né? Que as outras mulheres, mesmo com as dificuldades, não podem desistir. Imagino que para ti também não deva ter sido. Eu acredito que a pandemia ela acelerou, como a gente estava conversando nos bastidores. Muita mulher já produzia alimento em casa, muita mulher já fazia o docinho para festinha, já fazia o cachorro-quente, já fazia a cuca. Ela viu na pandemia uma oportunidade de, eu preciso colocar isso lá no Instagram, eu preciso vender isso lá no meu WhatsApp. E isso se tornou uma força tão grande que hoje eu vejo muitas empreendedoras, que eu já chamo elas de empreendedoras, nos procurando porque elas querem vender mais, porque elas querem uma marca para o pãozinho que elas faziam, para o bolinho que elas faziam. Então, isso é muito bom, porque a gente está instigando daqui um pouco aquela mãe que está lá em casa, que sempre fez isso e não tem uma fonte de renda e viu nisso a oportunidade de ter uma fonte de renda, né? Ou aquela adolescente, quantas adolescentes que estão fazendo bolo no pote, que estão fazendo brigadeiro, não deixa de ser uma fonte extra de renda, né? Então, a pandemia ela veio acelerando esse processo e a internet veio para facilitar. O que é muito bom para nós, né? O que é muito bom. Que não deixa de empreender, porque às vezes parece que empreender tem que ter uma empresa, muitos funcionários. E a gente está falando aqui do empreendedorismo do micro e pequeno empresário até o empreendedorismo grande, claro. A gente pode se tornar, pode ser uma empreendedora dentro de uma empresa grande. Sim, isso aí. Mas a gente tem que reconhecer as pequenas empreendedoras que fazem o seu ganha-pão dentro de casa, que vendem, né? E tu sabe que muitas delas, mesmo produzindo em casa, mesmo vendendo, não se enxergam empreendedoras. Para elas, na cabecinha delas, empreender é grande demais. Mas não, o empreender ele começa em casa, ele começa daqui a pouco com uma reunião familiar, ele começa vendendo para um amigo. O empreender, o micro e pequeno empresário, ele começa dessa forma. Então é importante que elas entendam isso e que a gente coloque isso na cultura delas. Eu acho também, só para complementar, é importante a gente não romantizar algumas questões que envolvem isso, né? Que a gente tem o empreendedorismo, às vezes, vendido como uma fórmula mágica da pessoa ser livre, não ter mais chefe. Não é bem assim. Não pode estar ligado com a retirada de direitos, com o abandono. Tem que estar ligado com políticas públicas, como tantas que a gente trouxe aqui, né? É o inicinho, né, daquela sustentação, daquela possibilidade que ela viu de outro negócio. E essas mulheres precisam ser abraçadas para não acabarem falindo, né? É isso mesmo, porque se elas não começarem com esse exercício, esse exercício não se verem assim, não se valorizarem daqui a pouco elas podem acabar desistindo, né? Desistindo, ou daqui um pouco, eu trabalho muito com as questões de higiene, qualidade de higiene, precisa estar dentro da lei, precisa ter todas as regras, são coisas básicas, mas muito importantes. Então, a importância de nós ter esses apoios para elas é fundamental para que o negócio se mantenha. E depois elas começam pequeno e pode se tornar grande, né? Eu tenho diversas clientes, gente, diversas clientes que vendiam para os colegas de trabalho em outros trabalhos e que precisaram largar o trabalho para seguir fazendo a torta, seguir fazendo pastel, diversas. Então, realmente, possibilidade tem. Só que como a gente estava comentando, tem que fazer certinho, tem que entender que não é tão bonito assim, existem dificuldades, existem obstáculos, existem regras, mas que é possível sim. Então tá, meninas, bom, aqui a gente falou um pouquinho das dificuldades, um pouco dos benefícios, falamos um pouco da pandemia, falamos um pouco das novas empreendedoras, tanto digital influencer quanto aquela que está em casa, né?
Então, falamos várias coisas no programa de hoje, acho que foi bem produtivo. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, a contribuição de vocês por estarem aqui com a gente. Espero que o público em casa tenha conseguido tirar suas dúvidas. Caso não tenha conseguido, estamos à disposição, tanto eu, as gurias estão colocando à disposição também, a Toia, a vereadora Estela, estão colocando à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi apresentado também, quanto aos programas da cidade também, podemos ajudar, né, indicando os contatos das pessoas. E ficamos à disposição e também contamos com a sua audiência para os próximos programas. Um abraço e até lá!